Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort, ex-aluno da Faculdade Teológica A Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 6. A mordomia da adoração. Mordomia é administração, mordomo é o administrador, adoração é a arte de servir ao Senhor com alegria. Portanto, lemos em João capítulo 4 e versículo 23, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o façam. Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Lemos em João capítulo 4 e versículo 19 a 26. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Na verdade, o culto a Deus é o momento em que ele se encontra com o seu povo. Este conceito tem fundamento no Antigo Testamento e é aprofundado por Jesus no Novo Testamento. Aqui, a verdadeira adoração a Deus se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração ao Pai está centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesse sentido, não é o ritualismo ou o simbolismo que pauta a adoração, mas a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é o tudo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador da humanidade. No Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo Testamento, e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aqui veremos que a diferença, ou que é diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo Testamento se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você é livre, portanto, somos libertos, portanto, estamos na disponibilidade do Espírito Santo para realizarmos a adoração ao Senhor nosso Deus. O que é adoração? Essa palavra adoração vem do latim adoratione. No sentido etimológico, significa culto ou veneração, que se presta a uma divindade. Para o cristão, adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, a adoração tinha o seu lugar. A palavra hebraica sha'ah ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Ainda a palavra abade, que traz os sentidos de adorar, trabalhar ou servir a Deus, conforme temos em 2 Reis, capítulo 10 e versículo 18 e a 23. Essa é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Deus eterno. No Novo Testamento, a adoração já aparece da seguinte maneira. Aqui no Novo Testamento está registrado o verbo grego proskuneo 59 vezes. Ela significa prostrar-se, ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Há também o verbo prosekunesa, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prostrar em homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta-se a perspectiva de adoração da nova aliança. Outras palavras relativas à adoração no Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra liturgia ou liturgia, que significava serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu
desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Portanto, com base no Antigo e no Novo Testamento, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único e Criador. Esse tópico, por exemplo, tem o objetivo de explicar o conceito da palavra adoração, para que possamos entender melhor, para ajudar nesse propósito. Nós queremos aqui, sugerimos que seja levado em conta quanto à preparação de cada homenagem e adoração, e observar o propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem religiosa a Deus, ou em pensamento, em sentimento, em ato, com ou sem ajuda de símbolos e ritos. A adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição, pressupõe a autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus e não inclui a oração por necessidades e ação de graças pelas bênçãos, mas somente adorar, somente elogiar, somente glorificar, somente exaltar, somente bendizer, somente apresentar espontânea agradecimento a Deus. Como adorar a Deus? Primeiro, em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus Cristo, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar a Deus. E segundo, como se deve adorar a Deus. Onde adorar a Deus. Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o Monte de Samaria, mas para os judeus era em Jerusalém o lugar correto. Entretanto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, declarou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, a atitude do adorador. Além de adorar em espírito e em verdade, o cristão deve adorar mais ainda em verdade. Nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. Isso é uma visão deturpada da adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praça para assistirem shows gospel, onde há
a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Ora, verdadeiro adorador ou a verdadeira adoração é em espírito e em verdade e para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. Devemos nos juntar diante dEle, devemos nos reunir diante dEle, devemos estar diante dEle, prestar a Ele, para Ele, tudo para a honra e glória do nome do Senhor, de coração e não só de palavras. Com o culto racional devemos adorar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, conforme temos aqui em Romanos capítulo 12 e versículo 1. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O objetivo do culto racional é este: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade a partir de um culto racional. A verdadeira adoração não tem a ver necessariamente com canções, instrumentos, grupos musicais ou corais. A essência da adoração é uma vida inteiramente ligada a Deus, é ter uma relação íntima com Deus, é falar, pensar, agir, cantar e viver em total sintonia com sua vontade e sua palavra. Adoração é viver com Ele, por Ele e para Ele, é em tudo glorificá-lo, é ter o desejo constante de agradá-lo, de fazê-lo sorrir e de exaltar, de exalar um cheiro suave e agradável ao Senhor em todo tempo. É ser amante de Cristo, amá-lo pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode fazer. A adoração não está presa aqui a rituais, nem a fórmulas, nem a expressões estereotipadas e pré-determinadas pelo tempo, estilo pessoal ou espaço. A adoração deve envolver todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e toda a nossa força. Gestos e atitudes na adoração a Deus. Primeiro, ajoelhar-se e prostrar-se. São gestos de profunda reverência diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelhos, adorando a Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica. 2. Louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais no cântico coral e congregacional no culto de Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezavam em turnos.
acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 3. Glorificar a Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser. Ora, se nós somos templos do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos que o todo do nosso ser, isto é, o vosso corpo e vosso espírito. O salmista lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus o glorifica. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Aqui, dentre muitos gestos e atitudes que expressam adoração, estão o ajoelhar-se, o prostrar-se, o louvar, o cantar e o glorificar a Deus. Muitas coisas foram ditas sobre o que acontece quando somos cheios com o Espírito. Muitas coisas estranhas e controversas de fato, mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus se faz presente em nosso meio, começamos a cantar. Nós admoestamos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. O verdadeiro cântico de adoração nasce, em primeiro lugar, desta verdade. O Espírito Santo de Deus vela para viver em seus filhos e afinarmos nossos corações para cantar seu louvor, porque Ele é o único que faz a perfeita afinação. Esta é a própria confirmação de que Deus está entre nós. Martinho Lutero uma vez escreveu que o maligno odeia a música porque ele não suporta a alegria. O adversário pode escarnecer, mas não pode rir. Ele pode zombar, mas não pode cantar. Talvez Lutero estivesse pensando neste surpreendente versículo. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes ou a estes. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Oremos como Davi orou: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Jesus Cristo é
o único Salvador do mundo. Amado irmão, inscreva-se no meu canal e seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor